Já estamos de volta com o compromisso com a nossa pontualidade, agora 4 horas e 40 minutos. Já estamos de volta para você que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência aqui no nosso ACAPS Podcast, dentro do maior evento, da maior feira, quando o assunto é varejo capixaba, setor de supermercados, e aqui com a gente sempre as maiores autoridades no assunto. A CAPES está rolando aqui direto do pavilhão de Carapina, município de Serra, no Espírito Santo. E para você que acompanha a gente, seja muito bem-vindo às terras capixabas. A gente segue o nosso podcast de hoje no meio dessa tarde maravilhosa de quarta-feira para falar sobre a relevância e benefícios para os supermercados quando a gente fala também de tecnologia. E para falar sobre esse assunto, duas autoridades no assunto, tá? Dois gigantes na profissão, não tão do tamanho, podemos dizer assim. Que afronta! Não é possível. Ele que é especialista em automação comercial no setor supermercadista, Renato Furtado, seja muito bem-vindo. Gratidão pelo convite, hein? A gente que agradece. E conosco também ele que é sócio administrador da FOSE, Felipe Araújo. Opa! Que não é o cantor, mas é o especialista em Fuse. Copiou meu nome, tá? Só quero dizer Você isso. é mais velho, Eu você sou é mais mais velho. velho. Sou mais velho que esse nome. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu já começo perguntando por que a automação, e a gente está falando de 2025, tecnologia, por que a automação é peça-chave para a eficiência no varejo, especialmente nos supermercados? Legal. Tecnologia, ela está na gestão, nos processos e na prevenção de perdas. E em loja, isso é notório. E a gente, quando fala de automação comercial, a gente logo pensa em sistema. Sistema de gestão, sistema ERP, mas nós temos outros que a gente acaba conectando, como a própria Fuse, nós temos e-commerce, temos sistemas de trade marketing, enfim, são vários, de CRM, dados, girando em torno disso diretamente. Só que para isso tudo funcionar, para todos esses sistemas poderem rodar, precisa de automação, precisa de infraestrutura, tanto de TI de rede, tanto física quanto lógica, ou seja, um cabeamento estruturado, que a loja não pode parar, precisamos de no-break, precisamos de gerador, quase estabilizado, coisas que normalmente os mercados eles negligenciam. Sim. A preocupação é vender, e tá certo, tem que vender. Mas se não tiver internet, como é que a Fuse funciona? Como é que o sistema roda? Como é que a nuvem, se você colocar o seu sistema em cloud, vai rodar? E a gente tem que pensar nisso. Sim. Tem a questão dos backups também, que é muito importante agora, com essa parte de que a gente tem muito com a parte dos dados, que está muito sensível, que hoje eu falo que dados é o novo petróleo, ou melhor dizendo, é o novo oxigênio. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E a parte de segurança, que hoje também eu não falo mais que existe segurança de dados, que sim, obrigado, gratidão, que sim existe gestão de riscos, porque nossos dados hoje estão completamente vulneráveis, não existe mais proteção de dados. Sim. O .gov aí foi invadido, todas as nossas informações foram divulgadas na Dark Web, e entre Pix, outros, o próprio Banco Central também foi hackeado, bancos perderam milhares de reais, ou seja, a gente tem que proteger sim os nossos dados, as nossas informações, a automação tá para isso. Em geral tá aí para isso também, né? Sim, e eu fico preocupado porque a LGPD ela não tá tão aplicada assim, porque eu não vejo o LGPD sendo aplicado na prática em diversas empresas. Nós temos o McDonald's agora, que a empresa de recrutamento e seleção que eles tinham terceirizados foi invadida, roubou os dados ali de todas as pessoas que estavam, os candidatos às vagas, foram desviados, e o que aconteceu? Não ouvi falar se teve alguma punição com relação a isso. E a gente voltando para o supermercado, entrando ali, olha o ponto de vulnerabilidade que nós temos com os nossos times, os nossos colaboradores. Isso. Você chegar agora no supermercado, na sua loja, e eu conseguir acessar um site adulto Isso. em qualquer computador, Nenhum tipo de segurança. não tem segurança nenhuma. Eu pegar um pendrive, conectar na máquina e funcionar. Ou seja, ali pode estar carregado um vírus, ou baixar informações da loja para poder vender a terceiros, a um concorrente. Ou seja, a gente não pensa na gestão de risco. Um colaborador, às vezes, chateado, que você demite, manda embora. Tem ali
Uma munição na mão dele, né? E várias, e você tem um acesso remoto, o AnyDesk, TeamViewer, para você conectar na máquina, normalmente se dá para as empresas de TI, de software, poder resolver problemas na máquina. Aham. Esse colaborador ele pode colocar a senha dele e acessar a hora que ele quiser a máquina. De fora. Imagina ele chateado com você, o que ele não pode fazer dentro da sua infraestrutura de rede. Sim. Ou seja, o mercadista ele tem que entender que ele precisa cuidar da gestão de risco. Por quê? Não é quando vai acontecer, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, melhor dizendo. Ou seja, a gente tem que ficar muito ligados e também tem a parte dos caixas, né? Que a venda só acontece quando passa no PDV. Os equipamentos precisam estar muito bem equipados, os melhores equipamentos para poder rodar e a loja poder ser imparável. E sem contar também, desculpa, Claro. a questão que a gente está vivendo hoje é escassez de mão de obra que está... Eu acho que foi o assunto mais falado em todos os episódios do podcast aqui. E não tem como você resolver essa situação de uma maneira estrutural por conta da cultura onde a gente está inserido. A única maneira de resolver, supermercadista, resolver o seu problema de mão de obra é olhando automações. Hoje, todas as grandes redes, seja elas nacionais, seja elas internacionais, estão olhando para automações. A gente está na era da inteligência artificial, que está bombando quanto a isso. Sim. E as pessoas realmente acham que é algo de um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, realmente, você pega... O próprio McDonald's lançou um 100% automatizado, um fast food 100% automatizado, ou seja, sem precisar dessa mão de obra. Então, problema de mão de obra... Há pouco tempo atrás, só te cortando, Felipe, um instante, há pouco tempo atrás não existia, não se falava em self-checkout. Não. Como assim o próprio cliente vai passar sua compra, vai fazer seu pagamento? Isso não existia, né? Não existia. Ah, eu tô falando de 2, 3 anos atrás. Se eu tô falando muito, falando besteira. Exatamente. E você vê quanto que isso gera de benefício para o próprio consumidor. Como consumidor, quando você chega numa loja que você não precisa ficar esperando passar por tudo aquele caixa e você tá ali com 3 somente produtos para você fazer um self-checkout, cara, é muito rápido. E quando você colocar um funcionário para atender alguém que está te comprando 3 produtos, você está levando prejuízo nisso. Você pode ter certeza nisso. Então a gente tem automações que vêm desde o estoque, desde lá do sua movimentação de estoque, onde você pode ter robôs fazendo essas coisas. E, cara, o robô não é caro. Você tem robô aspirador dentro de casa, gente. Sistema de gestão lançando nota fiscal automática. Exatamente. Então, hoje, tudo é 100% Eu fico um pouco assustada, tá, gente? Eu confesso que eu confesso pra você que eu sou um pouco raiz, assim, eu sou um pouco... E tudo bem, é o que a gente está inserido também no varejo, né? A gente vê isso, roda o Brasil inteiro, a gente conversa com muita gente, tem esse certo sentimento de medo, o que está acontecendo? Mas Muita gente, inclusive, falando, né? A IA vai roubar minha profissão, vai roubar meu emprego. E, na verdade, não é isso, né? A gente não tem que ter medo. Pelo contrário, ela tá aí pra ajudar, pra fortalecer, se adapte, é isso. Tem até um ponto com relação a isso, desculpa eu cortar, mas assim, a IA não vai, até que nenhuma tecnologia vai roubar o emprego de ninguém. Você só vai ser... Se roubar é porque você é incompetente. Você, na verdade... Porque você não faz falta. Se você só vai ser substituído por pessoas que usam tecnologia melhor do que você. Isso. Esse é o ponto. Você Perfeito. só vai ser substituído por pessoas que usam tecnologia melhor do que você. Tudo é um avanço. Existe a datilografia. Nossa, eu tô lascada. O que for Espero repetitivo precisa ser automatizado. Exato. Básico. Hoje, no nosso mundo hoje, tudo você hoje já faz, você já se automatizou em várias coisas do seu dia a dia. Então, na sua profissão, na sua empresa, você está se automatizando. Então, é inevitável. Vamos falar assim que é um mal inevitável, certo? É um mal inevitável. Você não vai perder emprego. Você realmente só vai se adaptar e as pessoas vão se adaptar a isso. E aí, Felipe, aproveito para te perguntar quais as ferramentas e soluções tecnológicas que a Fuse tem oferecido para ajudar o supermercadista, e a gente fala do varejo, a reduzir perda, aumentar a produtividade, melhorar controle operacional. De que forma vocês têm atuado para contribuir dentro, especificamente, dos supermercados? Perfeito. A gente automatiza de ponta a ponta a compra dentro de um supermercado. Então, desde da gôndola ali, a contagem de estoque que está sendo feita, aquilo que você tem, se saiu, se entrou, as movimentações de estoque, a Fuse já automatiza. A gente se integra aos RPs, tá? Eu não sou um sistema de RP, eu me integro ao RP porque eu alimento... RP? O RP é o sistema de gestão que administra todo geral do varejo ali, né? Toda aquela frente de loja, todo o back-office, o financeiro, todo o estoque. CPD.
Exatamente. Tudo que tem dentro do supermercado é administrado por um ERP. A Fuse é complementar a isso. A Fuse ela vem desde a parte da leitura do estoque, lança isso para os fornecedores. Os fornecedores, eles respondem porque, vocês sabem, o ritmo de compras dentro do supermercado, compras, estou falando interno, tá? O comprador dentro do supermercado, a área comercial dentro do supermercado é frenética. Ele está ali o tempo inteiro, todo dia, basicamente, fazendo ou lançando nota, ou fazendo contagem, ou fazendo compra, ligando para fornecedor, negociando ali na ponta. E existe uma maneira de fazer isso mais fácil. Existe uma maneira de fazer isso mais simplificado. E é aí que a Fuse entra. A Fuse entra para automatizar, reunir todos os fornecedores em uma única plataforma, reunir as cotações de uma maneira mais automatizada, usando ali inteligência, né, artificial para trazer aquilo que são os melhores preços de acordo com a condição comercial que você quer trabalhar, ou seja, em cima do seu prazo de pagamento pré-estabelecido, tudo em volta do que você necessita realmente para fazer a sua compra mais inteligente e automática. É poucos cliques você faz uma compra através da Fuse. Cara, que bacana. Renato, pensando no impacto da automação na experiência do consumidor, enquanto consumidor, quais são os principais pontos de atrito que a automação resolve dentro da loja? Eu vejo 2 pontos. Um que a gente falou agora anteriormente, que é fila. Nós, como os consumidores, odiamos fila em qualquer lugar, em qualquer esfera. Nós odiamos isso. A segunda, por exemplo, em supermercado que eu vejo é a precificação na gôndola. Ou o preço divergente do que está na gôndola com o sistema quando você vai passar no caixa. Ou isso até, inclusive... é muito comum, né? Exato. Inclusive, a falta do preço na gôndola, que é pior ainda, porque normalmente esses produtos até têm margem para você poder vender mais, ter lucratividade, e você tem um problema ali que é operacional. Tem como reduzir muito, drasticamente, as etiquetas em papel com operação, porque a função de um repositor é ele colocar o produto na gôndola, correto? Mas ele também pode ver o preço, se está certo ou se está faltando a etiqueta ali. Ter um coletor de dados junto a uma impressora Bluetooth, a tira-colo, onde ele tira ali já a etiquetinha e coloca na gôndola, ou um simples smartphone, o celular. A maioria dos sistemas de gestão, os RPs, tem agora o coletor de dados no celular por aplicativo. Já não é mais desculpa, onde ele coloca ali um simples clique, um botão, já manda para impressão numa etiqueta de gôndola, onde ele vai lá no estoque retirar e depois coloca no lugar. Com relação a filas, a gente tem os PDVs convencionais e o self-checkout que vocês citaram agora, que pode acelerar demais ali a produtividade dos caixas ali na operação e vender mais. Self-checkout, eu vejo que tem um único problema de resistência. Ali, né? Na verdade, é uma resistência do varejista com relação à fraude. Perfeito. A furtos. Eu ia entrar nesse chabu aí, já que você tocou no assunto. Tá aí. E a questão da fraude, o supermercadista, ele já conta com essa perda? Ele já faz essa... Deixa eu te contar um segredo que nem é tão segredo assim. Mas só nos caixas convencionais com operador, existem mais de 15 formas de ser roubado. Uau. Só no caixa convencional. No self-checkout, isso reduz drasticamente. Por quê? Vamos lá. Você ia fazer essa pergunta, ia ser os 3. Por quê? Vamos lá. Num self-checkout, você constrói uma ilha, você deixa ela ali toda bonitinha com uma cancela, por exemplo. Você coloca uma fiscal de caixa ali, um totem de monitoramento. Nesse totem de monitoramento, você vai ter as câmeras, ou seja, no self-checkout eles têm as câmeras ali em cima, tá? O cliente está vendo também que está sendo filmado, porque fica uma telinha em cima do self-checkout. Opa, isso já inibe ele de querer fazer qualquer coisa errada. Existe a balança de conferência ao lado, onde tudo que ele registra, ele é obrigado a colocar numa balança ao lado para ver se o peso está certo e a quantidade. Ou seja, mesmo que ele não passe o produto no leitor, né, a não ser que ele coloque no bolso ou algo do tipo, mas ele é obrigado a colocar ali. Essa fiscal está vendo o que está sendo registrado e também está vendo o que o sistema está passando, porque existe um espelhamento do sistema do RP que está registrando ali na hora com uma telinha ali em cima. E no final, o cliente ele tem que pegar essa notinha, lembra da cancela que eu falei? No final, ele tem que passar a notinha dele, que sai um QR Code na notinha, correto? E registrar na cancela para a cancela poder abrir. Ou seja, é muito mais difícil a pessoa querer fraudar e roubar no self-checkout. Posso estar enganado? Eu acho que a Leroy Merlin já tem um... Tem também. Sistema tem, um pouco sim, assim, sim. né? O Atacadão, o Açaí, inclusive, são big players que já estão rodando com self-checkout para ver o quanto funciona o self. E é uma economia que chega de 30% a 60%.
com relação a funcionários. No final da ponta aí, vamos dizer que você economiza por ano uns 100 e poucos mil reais, tirando 2 checkouts convencionais e colocando 4 selfies. O futuro tá aí. Realmente é inevitável você não testar isso, ficar para trás. E tem o processo de locação. Perfeito. Inclusive que ainda bate no imposto. Ou seja, a gente tem que respirar isso. Uma outra coisa que eu acho muito relevante a gente pontuar aqui rapidamente é a questão da ergonomia do checkout das operadoras. Resolvem 2 problemas ali nos caixas convencionais. Existe uma lei chamada NR17 que trata sobre a ergonomia do checkout. Isso tem que ser respeitado e a maioria dos mercadistas não faz isso. Existem movimentos repetitivos. Você tem um leitor e você tem que passar para outro leitor. Plip, e virar o pescoço para olhar para a tela. Pra saber se foi mais acima, inclusive. É obrigação da operadora fazer isso. Plip. Isso é contratura muscular. Isso é ruim para a operadora. Em uma operação de 8 horas por dia, os mercadistas, a maioria, já trabalhou num caixa, não vai olhar. E aí é onde a gente tem muito problema com cancelamento, trava o caixa, perda. E os equipamentos também. Você coloca um leitor que não serve para uma operação de supermercado. Normalmente o supermercadista ele faz, quando ele vai comprar equipamento, qualquer um. Ele vai na internet, pesquisa até a marca, mas aí ele procura o mais barato. Sim. E nem sempre o mais barato é ruim. É porque não é para aquele tipo de negócio. Perfeito. Uma impressora que custa mais barato, por exemplo, é mais para um pet shop, porque a cabeça de impressão ela não tem um volume de venda tão quanto o supermercado exige. E aí a gente tem que colocar tudo na frente de quem opera. Impressora aqui do lado esquerdo, junto ao teclado, um teclado reduzido com visor ou uma telinha de 9 polegadas, balança de embutir, tem que ter, obrigação, é lei, o leitor e, se possível, uma gaveta open top. Essa gaveta ela abre para cima, ou seja, fica tudo de frente, ela não faz nenhum movimento repetitivo, lateral para causar contratura. E aí, sabe o que é o negócio? A gente está com um problema de turnover alto. Dessas coisas é porque a gente quer cobrar, mas não quer dar condição de trabalho. Perfeito. E a gente dando condições de trabalho, sabe aquela operação assim, tô passando um produto e o leitor não lê. Aí o que eu tenho que fazer? 789, 13 dígitos, que é o código EAN. Volta tudo. Isso é tempo de fila. Sim. É o teu colaborador estressado, cansado, e é onde ele pede demissão, ele fica bravo com aquilo ali. Ou é o seguinte, você já deve ter possivelmente até comungado disso ali. Só um minutinho, senhor, por favor. Reinicia o caixa. E aí o caixa reinicia. Nossa, tem que ficar na fila. Ou seja, os melhores equipamentos têm que existir no mercado. Desculpa delongas aí. Não, imagina. E aí eu aproveito para perguntar para vocês, pra gente encerrar. Passa rápido, né? Eu falo que passa muito rápido. Mas eu queria fechar com essa pergunta, porque é sempre uma polêmica, né? Existe uma ideia de que a automação é uma coisa cara, que é uma coisa inacessível para pequenos mercados, né? Que só os grandes podem ter essa automação, que só os grandes têm potencial para ter esse tipo de automação. De que como quebrar esse mito, Felipe, e você mostrar que é possível começar com um passo simples, de repente você não precisa automatizar tudo de vez, de imediato, mas de que forma para ser mais eficaz, para reduzir perda, aumentar a produtividade, qualidade e desmistificar essa coisa do automatização é caro, não é para mim. Perfeito. Primeiro de tudo, já conversei com muito, é engraçado, né? Mas quando você conversa com alguns supermercadistas, cara, eu vou automatizar a minha loja. O que você vai fazer? Não sei. Primeiro de tudo é isso, ele não sabe o que ele quer fazer. E aí, nem por onde começar, né? Ele tem uma ideia. Eu quero automatizar aqui primeiro o meu estoque geral. Aí ele, vou comprar um monte de robô. Tá, mas espera aí, tem um sistema por trás disso. Tem todo o dado que você precisa mapear para isso. Você estava falando aqui, né? Os dados são as coisas mais importantes hoje dentro do seu estabelecimento. Você saber quem são os seus clientes. Eu vou te dar um exemplo de ferramentas que já estão aí, e, cara, estão sendo bem trazidas, usadas nos Estados Unidos e também na Europa, de que é a tela automática para cada cliente que você monitora. Você já deve ter visto isso aí, né? Essas ferramentas não são caras. Existem empresas especializadas nisso. E cada vez mais essa tecnologia vai ficando mais barata. Vou te dar um exemplo simples. A inteligência artificial. Todo mundo, quando explodiu, todo mundo achava, deve ser muito caro. A inteligência artificial já virou uma commodity hoje. Todo mundo tem que ter, é obrigatório ter e cada vez mais barato. A tecnologia dentro da tecnologia tem a chamada lei de Moore, ou seja, a cada momento, a cada ciclo, essa tecnologia ela sempre vai ficando mais barata. A automação não é nova, nada automatizado é novo, o self-checkout não é novo. A gente tem muito tempo isso já sendo discutido já no mercado. Primeiro de tudo,
Converse com as empresas especializadas de cada setor. Por exemplo, não é puxando para o meu lado, converse com a Fuse sobre como automatizar o fluxo de compra. Converse com outra empresa, como é que eu posso automatizar meu fluxo financeiro. Se o seu próprio RP não fizer isso, comece a trazer como é que eu posso ter uma frente de loja ali, na minha padaria. Por que não automatizar algo dentro do meu supermercado? Se eu pegar eu tenho um restaurante dentro do meu supermercado, eu tenho uma lanchonete dentro do meu supermercado, coloco frente de loja ali, que seria um totem de autoatendimento. Dentro da minha própria padaria, eu quero ter um totem de autoatendimento na minha padaria. No meu açougue, eu tenho um totem de autoatendimento dentro do açougue. Então, são coisas que são simples, tá? Se você pegar aí os sistemas que são especializados, por exemplo, de frente de lojas, que são essas questões de totens de autoatendimento, não são caros, gente. A gente está falando aí coisas muito baratas mesmo, comparado a tudo que você tem de outros gastos. Acessível. Bem acessível, bem acessível. É só pesquisar. É saber o que você quer automatizar, é o primeiro passo. O que virou um gargalo aqui dentro que eu posso resolver. E depois, quem são as empresas especializadas nisso que eu posso procurar? Você já faz um leilão, né, um orçamento com vários fornecedores. Faz também com fornecedores de serviços de tecnologia. Eles vão estar ali para te trazer o melhor preço para você. Olha, impressionante, viu? Meninos, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a participação, a contribuição. Realmente, quando a gente fala de tecnologia, de inovação, é curioso porque a gente estava conversando aqui em episódios anteriores com supermercadistas da velha guarda, a galera mais experiente, que querendo ou não, uma galera mais resistente, né? Quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é automatização, a gente, né, inevitavelmente tem aqui no Espírito Santo aquele mercadinho que registra no papel, né? Aí é a questão da confiança, aquela coisa raiz, sem dúvida nenhuma, a automação tá aí para mostrar que além de qualidade e prestação de serviço, a gente tem a economia, que é tudo que o supermercadista quer, né? O retorno financeiro é a economia. Muito obrigada, sucesso, Fuse, sucesso também para você, Renato, obrigada pela participação de vocês, viu? Gratidão. Obrigado, pessoal. A gente Muito agradece. obrigado. Boa feira para vocês também. Obrigado. Agora o nosso podcast vai para aquele breve intervalinho. Daqui a pouco, às 6 da tarde, a gente está de volta com mais um episódio. A gente fala de retenção de talentos no varejo, nos supermercados. Eu conto com você às 18. 6 da tarde a gente está de volta. Até já!